Bem-vindos de volta. Este é o 22º tutorial de Introdução à Programação. Nós, no último tutorial, ficámos mesmo antes de eu introduzir um novo conceito das classes, que também é fundamental, que é o conceito de construtor. O que é um construtor? Um construtor é algo que é declarado desta maneira. Pronto, declarei aqui um construtor para a minha classe person. E qual é a sintaxe de um construtor? Um construtor começa por ter definido qual é a acessibilidade para esse construtor, ou seja, se ele é público, protected ou private, e logo a seguir tem o nome da classe com abrir e fechar parênteses. Nós podemos pôr parâmetros aqui dentro, mas não sabemos muito bem o que é uma passagem de parâmetros para métodos. Neste caso, isto não é bem um método, é um construtor, é uma coisa diferente, mas nós poderíamos passar parâmetros entre estas parênteses, só que eu não vou entrar na explicação detalhada disso já. Vou sim entrar na explicação do que é um construtor, que é um conceito fundamental também à programação orientada a objetos. O que é então um construtor? Um construtor tem esta sintaxe e aquilo que um construtor faz é quando nós fazemos uma nova instância da classe que contém um construtor, esse construtor vai ser executado e o código que estiver lá dentro vai ser executado também. Tipicamente, um construtor é utilizado para inicializar as variáveis do novo objeto que acabou de ser criado com valores. Ou seja, reparem que no tutorial anterior nós tivemos que inicializar a variável animals com uma nova lista de animal. Deixem-me só ativar o meu alarme, porque senão volto a estender-me. Ok. Voltando ao que interessa. Nós no tutorial anterior tivemos que dizer que a nossa lista de animals de uma person, aliás, a nossa property chamada animals de uma person tem que ser previamente inicializada com uma lista de animals para depois podermos começar a adicionar animals a essa lista. Se nós não inicializarmos essa lista ou essa property com uma lista, então, quando executamos o programa, vamos ter um erro de execução. E porquê um erro de execução? Porque é um erro que acontece só quando o programa está a ser executado. Nós já encontramos outro tipo de erros, que são erros de compilação. Ou seja, se eu chegar aqui e disser que a minha property chama-se animal1, ele vai-me dar um erro de compilação. Ou seja, ele vai-me pôr aqui este underline a dizer, olha, esta property não existe, eu não conheço esta property. Apesar de eu ainda não ter efetivamente compilado o meu programa, que no fundo consiste em chegar aqui e fazer build, ele vai-me assinalar isto como erro. O Visual Studio, a nossa ferramenta de desenvolvimento, é suficientemente inteligente para chamar-me a atenção de erros que eu estou a cometer quando eu estou a programar. No fundo é um erro de compilação e não é um erro de execução. Agora, removi o erro. Se eu fizer build, ele vai-me tirar aquele erro que ele estava a chamar a atenção. Ok. Voltando ao nosso construtor, eu posso declarar um construtor para a minha classe person. E porquê é que isto me é útil? É útil, por exemplo, para dizer que a minha lista de animals deve vir preenchida. Aliás, aqui os termos que utilizamos são muito importantes. A minha property animals deve vir inicializada com uma lista de animals sempre quando eu crio um objeto novo do tipo person. Por isso, eu vou ao meu construtor de person e vou dizer o seguinte: animals igual a uma nova lista do tipo animal. Ou seja, no fundo o que ele vai fazer é, sempre que eu criar uma person, ele vai executar o construtor dessa classe. Neste caso, é o construtor que nós acabamos de definir. E vai inicializar a property animals com uma nova lista do tipo animal. Ou seja, se eu meter aqui um breakpoint,
e for aqui ao código e puser aqui um breakpoint antes de a instanciação de uma nova person e executar o nosso programa, veja o que é que acontece. Eu já tinha declarado, isso aqui é o nosso programa. Estranho, ele está-me... Qual é a call stack disto? Pronto. Eu pus o breakpoint, estava aqui enganado. Pelos vistos nós temos uma person que se chama Animal2. Isto deve ter vindo dos tutoriais anteriores. Ou seja, eu queria que ele parasse neste breakpoint aqui, para depois mostrar que a seguir ele ia entrar dentro do construtor person da classe person. E ele entrou-me logo, porquê? Porque nós temos aqui um animal que afinal não é um animal, é uma person. Vamos tirar este código daqui. E agora ele deve-me dar erros de compilação. Mas também já não preciso nem do filo nem do filó. Vamos tirar estes animais. Vamos simplificar o nosso código. Ok, o Visual Studio está um bocado lento. Já voltou à vida. Vamos executar isto novamente. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um breakpoint antes da instanciação de uma nova person. E tenho aqui um breakpoint dentro do construtor da classe person. E se eu executar o nosso programa, ele primeiro vai parar neste breakpoint aqui fora. Ou seja, ele ainda não executou esta instrução. E nesta instrução, ele vai, como é que ele faz? Ele primeiro vai ter que avaliar a expressão que está à direita, para depois, no resultado dessa expressão, atribuir à variável que eu declarei aqui do lado esquerdo, que se chama person1 e é do tipo person. Então ele, quando vai executar, vai avaliar a expressão que está à direita, ele vai reparar que tem que inicializar uma nova classe do tipo person, porque está lá um new person, e logo ele vai ter que, ele vai verificar se essa classe person tem construtores lá dentro, e tem um construtor declarado, logo ele vai executar esse construtor. E o que é que está declarado dentro desse construtor? Está declarado uma instrução que é atribuir uma nova lista à propriedade animals. Ou seja, é fazer uma inicialização da propriedade animals com uma nova lista do tipo animal. E se eu executar essa instrução, a minha lista já tem a minha property animal já tem uma lista de animals lá dentro que não tem nenhum elemento, tem 0 elementos. E se eu agora continuar a execução do meu programa, instrução em instrução, ele volta-me para o scope do programa principal, ou seja, saiu do construtor de person, já não tem nada aqui a fazer, volta para onde ele estava. E o que é que ele vai fazer a seguir? Vai adicionar um dog à minha lista de animals. Como a minha lista de animals já está inicializada, ele não vai ter nenhum problema. Logo, ele consegue adicionar um novo dog e um novo cat e o programa executa sem problemas. Construtores são muito típicos na programação, porque normalmente quando nós declaramos uma classe, nós queremos facilitar a vida ao programador e em coisas como listas e certo tipo de variáveis nós queremos definir um conjunto de valores por defeito. Ou seja, eu vou dizer que, para além de a person ter uma lista de animals, eu vou dizer que uma person, por defeito, não tem um carro. Aliás, false, não tem um carro. E o seu job, a descrição do seu job é do nothing. Não faz nada. Okay? Ou seja, todas as persons que eu instanciar da classe person vão ter um job que é não fazer nada, e não vão ter um carro, e vão ter uma lista de animals que está vazia. Ok, isto relativamente ao construtor. Da mesma maneira como eu posso definir um construtor para a classe person, eu posso definir um construtor para a classe cat, que vai ter, novamente, a sintaxe é a mesma. Eu defino primeiro qual é a acessibilidade do meu construtor. Nós vamos falar sobre acessibilidades e níveis de acessibilidade, o public, o protected e o private, e há outras
sintaxes ou elementos da sintaxe da linguagem de C# que temos de utilizar para controlar melhor a acessibilidade que nós temos aos métodos e aos construtores e às variáveis, mas não vamos entrar por aí agora. Ou seja, vou fazer exatamente o que eu fiz na classe person, vou declarar um construtor para a minha classe cat e vou dizer que um cat também tem uma lista de fleas, que é só inicializar a variável fleas com uma lista, para depois, quando quisermos adicionar elementos à lista, não termos problemas, não rebentar no código, nem termos que fora da classe cat estar a inicializar a nossa lista de fleas. O que também é uma boa prática na programação, mas isso são coisas que nós iremos abordar, são tópicos mais avançados que iremos abordar mais à frente. Neste momento ainda estamos a compreender os conceitos básicos da programação. Vamos chegar à nossa classe dog e vamos dizer que o nosso construtor dog também vai inicializar a property fleas com uma lista de fleas. E a nossa classe flea também pode ter um construtor, que neste caso não vai fazer para já grande coisa, porque não tem muito para inicializar de flea. Eu tenho que terminar este tutorial, mas não se esqueçam que uma flea herda tudo de animal, por isso eu posso dizer que uma flea, por defeito, vai ter um weight. Lembram-se desta propriedade? Esta propriedade estava definida na classe animal. Eu vou dizer, neste caso, que a flea tem um weight e um size por defeito. Vou dizer que o weight de uma flea é 1. Digamos que, neste caso, o double de 1 representa gramas. Uma flea pesa 1 grama. Provavelmente pesa muito menos, mas não interessa. E o size, digamos que é em milímetros. O double é em milímetros. Tem 1 milímetro de tamanho. Agora não interessa aqui o tamanho, se isto é metros quadrados, ou metros cúbicos, ou milímetros cúbicos. Não interessa aqui a unidade especificamente. São números que nós estamos aqui a atribuir. Certo? Faz sentido? Ok, então vamos terminar este tutorial e a seguir continuamos a estudar estes conceitos da programação. Até já!